Graças a Deus, mais uma vez eu tenho a alegria de cumprimentar nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que chegou por aqui e está sintonizado nesta frequência, Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero ler com você o Salmo 27, aleluia. O Salmo 27 vai falar da oração do seu servo Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Deus tem algo para tratar através deste salmo poderoso, aleluia. Eu quero ler apenas 2 versículos nessa noite para a nossa meditação. O versículo 3 e o versículo 14, aleluia. A Bíblia diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, aleluia. Espera no Senhor, aleluia. Essa é uma oração a qual Davi estava ali falando com Deus, aleluia. Entenda um pouco o contexto da história para que Davi chegasse a esse ponto de estar ali buscando a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que a sua confiança em Deus era inabalável, aleluia. A confiança em Deus e anelo pela sua presença. Davi, ele desejava estar sempre com Deus, aleluia, porque o tudo de Davi era Deus. Ali no Salmo 23, quando ele vai falar: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ele está falando que se o Senhor está com ele, não falta nada, porque o Senhor completa tudo na vida de Davi. Assim na nossa vida, aleluia, o Senhor completa e preenche todas as lacunas que está faltando na nossa vida ser preenchida. Assim o Senhor, aleluia, preenche na nossa vida. Repare que o contexto da história, a Bíblia vai dizer que depois que Davi ele vai derrotar ali um homem chamado Golias, que estava amedrontando o povo de Deus naquele tempo, aleluia, e ali se levanta aleluia, Davi vai ao encontro deste homem com a bênção do rei que era Saul. Depois que Davi derruba aquele homem, conforme o Senhor dissera a ele, conforme a palavra do Senhor, aleluia, dali vai gerar um ciúme ali através da vida daquele homem chamado Davi. E o próprio rei Saul, ele vai ali ter um ciúme dali da vida de Davi, aleluia, ter uma inveja, porque o Senhor estava com Davi, aleluia. Tem muitas pessoas no dia de hoje, eu já começo a ministrar nessa noite, tem muitas pessoas no dia de hoje que perderam a sua comunhão com Deus, aleluia, que perderam a sua comunicação com Deus, a sua comunhão com Deus, e não querem que a outras pessoas tenha a comunhão com o Senhor. Assim era o rei Saul, por ser poderoso, por ser grande, por ser o rei daquela época, não queria aceitar que Deus era com aquele jovem chamado Davi, aleluia. Todos nós sabemos que Davi não só derrota o gigante, mas também o urso e o leão, aleluia. E as pessoas não acreditaram, foram acreditar que Deus era com ele, quando ele derrotou
aquele gigante na frente de todo o povo de Israel e do todo o povo filisteu. Ali Davi, ele vai derrotar aquele gigante e vai gerar uma inveja ali no coração de Saul, aleluia. E ali Saul persegue Davi ali por toda ali a parte, aleluia. E Davi está fugindo de Saul, aleluia, porque a ordem era para que quando encontrasse Davi, para matar Davi, aleluia. E ali ele fugia de todo jeito, e ali Saul mandava os seus servos ir atrás de Davi e informá-lo aonde ele está, para trazer na presença do rei, aleluia. Mas Davi, ele fugia, aleluia, em meio às dificuldades. Nós vemos que quem é os nossos amigos? Jonathan, o próprio filho de Saul, que não aceitava a decisão do seu pai, que entendia que Deus era com Davi, aleluia, ajudava Davi a escapar. E Davi está aqui nesse salmo, aleluia, escrevendo esse salmo, e nunca perdeu a sua confiança em Deus. Repare que ele vai dizer no versículo 3: ainda que um exército, aleluia, me cercasse, o meu coração não temeria, aleluia. Tome posse nessa noite dessa palavra. Ainda que um exército se cerque, aleluia, que você não venha temer, irmão. O que é esse exército, aleluia? É a dificuldade na tua vida, essa doença que tu tanto luta para estar sendo curado e você não consegue. Muitas das vezes é aquele emprego que você perdeu, é a dificuldade que você está passando. Seja qual for a dificuldade, aleluia, ei, te alegra no Senhor, não tema, porque ainda não é um fim, aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: não temas, porque ainda não é o fim. Não perca a sua confiança no Deus de Israel, não perca a sua confiança no Deus de Israel. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Pode se cercar de todas as dificuldades de ambos lados, aleluia. A Bíblia vai dizer que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Tome posse nessa noite, tu não será atingido. Assim Davi tinha sua convicção, aleluia, que o Senhor estava com ele, o Senhor estava com Davi, aleluia. E assim ele está conosco nessa noite, aleluia. Ele está contigo aí nessa noite. Não perca a sua confiança em Deus, não perca a sua confiança em Deus. E ele vai continuar: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, aleluia. Pode se levantar o que for na tua vida, meu querido ouvinte. Eu não tenho a dimensão quem está me ouvindo nessa noite. Essa palavra é para você que sintonizou, parou para ouvir essa programação evangelística. Eu não sei o que tem se levantado durante a tua vida, aleluia. Eu quero te dizer que você não será atingido, aleluia. Você não será atingido. Pode se levantar o que for contra ti, ei, continua confiando em Deus, continua fazendo a vontade do Senhor. Davi, ele prosperou, ele triunfou em meio às dificuldades. Nunca se ouviu falar de um rei tão poderoso, mais vitorioso em batalhas, porque o que estava com Davi é que fazia toda a diferença, aleluia. Maior é que está conosco. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Maior é que estar com você, aleluia. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Pode se levantar o que for, mas você não será atingido. Continua confiando em Deus. Nunca perca a tua confiança no Senhor. Repare comigo nessa noite, o versículo 14, espera. Ali Davi está concluindo essa oração de 14 versículos. Ele vai dizer:
Espera no Senhor, aleluia. Em meio à perseguição, anima-te, aleluia, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, espera no Senhor. Te anima, meu irmão, nessa noite. Não se dê por vencido. Saiba que você tem um Deus todo-poderoso e pode tirar você de qualquer situação, seja ela qual for. Quem sabe você tem sido desenganado pela medicina, o médico já deu a palavra, mas ainda falta do Senhor, aleluia, e Ele está contigo nesta peleja. Você não tem que pelejar, aleluia. Se você colocar nas mãos daquele que tudo pode fazer na tua vida, você não tem que pelejar essa batalha do Senhor. Se você entregou nas mãos do Senhor para resolver, nessa noite escute, espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Davi triunfou em meio à adversidade, à dificuldade, às tribulações. Na vida, Jesus deixou bem claro em uma das vezes, ali em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflição. Nós passaríamos por essa aflição, aleluia. É normal a gente ser cristão ou não ser cristão, independente da religião, da fé que você professa, você passar por uma dificuldade. Quem nunca passou por uma dificuldade na vida, a diferença mas quem saiu vitorioso dessa dificuldade, aleluia. Quem nunca passou por uma enfermidade, mas o Senhor em todo todos os momentos tem cuidado na nossa vida, tem cuidado da nossa saúde, seja ela física, seja ela espiritual, aleluia. O Senhor tem cuidado de ti, aleluia. Davi, ele triunfou em meio à adversidade, ele nunca deixou de confiar em Deus, e aqui eu deixo uma palavra de Deus para concluir essa mensagem nessa noite. Nunca deixe de confiar no Senhor, continua confiando, continua esperando, aleluia. O Salmo 125, ali ele vai declarar: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Tem muita gente deixando de confiar, pessoas que desistiram no meio da caminhada, pararam de servir a Deus, que não conseguiram resolver os seus problemas. A igreja, ela não é cassino onde tu entra pobre e sai rico, não, aleluia. A igreja é o hospital onde tu entra tudo quebrado, aleluia, e ali Deus te cura, Deus te restaura, tira as escamas dos teus olhos e faz você enxergar da forma que Ele quer. É assim que Deus faz. Ele nos traz ali do lamaçal de pecado, Ele nos tira do monturo da lama e nos coloca em meio aos príncipes. Primeiro Ele transforma a nossa vida, aleluia, e a gente, com a vida transformada, nós temos convicção que Deus está conosco. Eu sou testemunha viva, você é testemunha viva do que Deus tem feito na tua vida. Repare comigo nessa noite que aqueles que confiam em Deus, esperam, sempre tem resposta para a sua vida. Para concluir essa mensagem, eu não sei qual é a dificuldade, o que você está passando, aquela causa na justiça. Se for justa, o Senhor entrará com providência, aleluia. Se for justa, o Senhor entrará com providência na tua vida, aleluia. Quem sabe você está esperando há muito tempo o seu filho voltar para a casa do Senhor. Continue esperando, aleluia, continue confiando. O segredo
segredo é confiar, o segredo é esperar, o segredo é perseverar. Tome posse dessa palavra nessa noite, aleluia. Os que perseveraram tomaram posse da sua vitória em toda a história da Bíblia Sagrada. Nos dias de hoje não é diferente. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Eu já queria orar pela tua vida nessa noite. Eu não sei de onde você está me ouvindo. Eu só sei de uma coisa, que Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar, nessa noite, para você não deixar de confiar, não deixar de perseverar, não deixar de esperar no Senhor. Espera com paciência, que no momento certo, na hora certa, não é no nosso tempo, não, é no tempo de Deus, aleluia, é no tempo de Deus, não é os nossos pensamentos, é os pensamentos do Senhor. Ainda o Senhor entrará em cena na tua vida, aleluia, e mudará toda a tua história. Toma posse nessa noite dessa palavra em nome de Jesus. Eu já queria orar pela tua vida nessa noite, meu caro ouvinte, e orar a Deus e fazer uma oração conjunta nessa noite. E vamos unir a nossa fé e crer que o Senhor entrará com providência, aleluia, nessa causa a qual você tanto espera na sua vida. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, Pai querido. Dá direção aos corações nessa noite, Pai querido. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia sem antes fazer o que te apraz. Eu estou aqui, Senhor, como instrumento nas tuas mãos para avisar o teu povo, para eles não desistirem, para eles não pararem no meio da caminhada e continuarem seguindo ao Senhor, continuarem esperando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, ouve, Senhor, a nossa oração. Aqueles que estão com fé recebendo nessa noite, que eles venham receber, Senhor da glória, a intervenção divina na sua vida. Tem muita gente muito tempo esperando, estão frustrada, mas nessa noite é diferente. Pai, entra com providência, Pai amado. Ó Deus querido, usa esse pouquinho de fé que nós temos e faz o milagre acontecer na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você do outro lado, diga amém.